Escola Bíblica Dominical, e vamos ter uma palavra de oração e a seguir vamos compartilhar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento que estamos aqui diante da Tua presença, queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos guie, nos oriente, tudo aquilo que nós falarmos aqui, seja para o louvor da Tua glória, seja para o nosso crescimento espiritual, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a liderança reprovada por Deus. Nossa base está em Jeremias 23, de 1 a 4. Jeremias 23, de 1 a 4. Ok, obrigada. Bom, este é o texto da nossa meditação de hoje. Então, o que nós vemos no contexto bíblico aqui? No contexto histórico, aliás. Jeremias, ele, já falamos aqui, foi escrito num período muito difícil da história de Judá, quando Judá estava prestes a ser capturada e se tornar cativa da Babilônia, e o povo estava espiritualmente destruído por causa da situação que envolvia os líderes do povo. Os reis que existiram naquele período eram reis corruptos, os sacerdotes eram sacerdotes negligentes, os profetas que tinham eram profetas falsos, e os líderes que tinham eram líderes sem temor de Deus. Por isso, o texto fala aqui para nós desta forma como está aqui. Em vez de cuidar do povo, os líderes espalhavam as ovelhas. Ao invés de juntar as ovelhas, os líderes espalhavam as ovelhas. Isso é uma característica que nós vemos que não é de um pastor que ama as ovelhas. Nós vemos que um pastor que ama as ovelhas, ele ajunta as ovelhas caminham juntas, as ovelhas estão juntos ali dele, e ele segue, as ovelhas o seguem, ou ele vai atrás e as ovelhas vão, mas as ovelhas estão unidas, e se alguma se desvia, ele vai lá e busca aquela e traz para o meio do povo novamente. Mas o que acontecia com o povo de Israel era que o povo se espalhava e nenhum dos líderes se preocupava com isso, estavam preocupados apenas consigo mesmo, com o que eles faziam, com o que eles tinham, com o que eles deixavam de ter, e não se preocupavam com o povo. Em vez de cuidar do povo, eles cuidavam de si. Por isso Deus declara no versículo 1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. E nós podemos trazer isto para os nossos dias hoje. Que tipo de liderança nós temos? Que tipo de líder nós temos na igreja, na sociedade, em todos os campos de responsabilidade e de liderança no mundo. A liderança, temos que ver que ela é um presente dado por Deus, mas também uma grande responsabilidade. A liderança é um presente dado por Deus, mas é também uma grande
responsabilidade. Temos uma grande responsabilidade quando Deus nos confia a liderança. Nos confia cuidar de alguém. E então, temos que ter isto na nossa mente, que pastorear as ovelhas, guiar as ovelhas, servir as ovelhas, não significa dominar pessoas, dominar a vida delas, oprimir as pessoas, mas servir as pessoas. Esse é o estilo de liderança que Deus espera de nós. Servir o povo, servir a igreja, o povo de Deus, o povo em geral. Então, onde Deus nos coloca como líderes, temos que ter a ideia de que temos que liderar o povo através do serviço, através do nosso coração de servos, e não como quem oprime o povo que Deus nos confiou. E nós temos vários exemplos que nós podemos utilizar de lideranças dentro desse aspecto, e nos espanta quando líderes levam a sua liderança a esse ponto de oprimir as ovelhas. As ovelhas são oprimidas, a igreja é oprimida, a pessoa não tem liberdade, a pessoa não é salva para servir a Cristo, ela é conquistada para servir a igreja, ela é conquistada para estar subjugada ali na igreja. E isto é algo terrível quando nós vemos um tipo de liderança dentro desse aspecto. E nós temos que repudiar esse tipo de liderança, porque ela não é divina. Toda liderança que é doentia, toda liderança que oprime, ela não vem de Deus. Porque quando Deus confia o rebanho na mão de um pastor, na mão de um líder, aquele rebanho, ele vai servir, aquele rebanho vai acompanhar, vai seguir o pastor com o coração aberto, com o coração disposto, com o coração de servos. E isto é algo que nós temos que entender na nossa vida. Somos diferentes das religiões que estão aí no mundo e que oprimem as pessoas, onde as pessoas são oprimidas. Vemos no Islão, por exemplo, a palavra muçulmano. No Islão significa aquele que foi subjugado, aquele que foi subjugado, aquele que está sob o domínio de alguém. Essa é a palavra muçulmano, que a palavra muçulmano significa. Vemos na religião indiana, os sutras, que são a casta mais baixa da Índia, dela surgiram os Dalits e outras castas mais baixas, mas os sutras, eles surgem da imagem de Deus, uma casta que são os brahmanes, que é a casta mais elevada, a casta sacerdotal, ela é a cabeça de Deus. E os sutras são os pés de Deus, os pés desse Deus. Então, isso significa que toda a estrutura do hinduísmo, ela está para subjugar, trazer para baixo aquele povo que faz parte daquela casta. Então, nós vemos que tudo isso é algo terrível na vida do povo que vive aí fora, e também quando nós vemos esse tipo de representação dentro da igreja. Não sei se já viram
algum exemplo assim em que igrejas onde as pessoas são oprimidas e não podem fazer nada, não podem fazer nada porque os líderes são líderes dominadores. Já viram algum exemplo assim? Não precisa dar o exemplo, mas já viram algum exemplo assim? Já, não é? É terrível. É terrível quando isto acontece. E Jeremias 23, de 1 a 4, destaca algumas coisas para nós. O primeiro é que Deus condena líderes irresponsáveis, líderes que são irresponsáveis na sua liderança, líderes que dominam, que oprimem, que não conduzem com amor o povo, mas que dominam de forma terrível o povo de Deus. O líder tem que amar. O líder dentro da igreja, no contexto da igreja, no mundo aí fora, a regra é outra, né? É outra. Mas mesmo no mundo lá fora, hoje já se fala mais de liderança plural, já se fala mais da inversão da pirâmide, de tudo isto já é discutido lá fora no mundo como o líder que inspira, o líder que serve os seus liderados. Já é discutido lá fora no sistema de liderança secular. Por que na igreja ainda não se discute sobre este assunto? Por que determinadas pessoas têm medo de falar sobre isto? Medo das pessoas irem embora, medo das pessoas servirem e descobrirem que são livres. Imagina líderes que são oprimidos, pessoas que são oprimidas por determinadas lideranças e de repente descobrem que aquela liderança é opressora e que ela não tem que viver sob aquele jugo. O que essas pessoas fazem? Saem da igreja, vão para outras igrejas, acabam não indo para igreja nenhuma. É o que está acontecendo hoje mais do que irem para outras igrejas. Muitas pessoas não vão mais para igreja nenhuma, não querem saber de igreja. Por quê? Porque estão cansadas de serem jogadas de um lado para o outro, de serem oprimidas de uma forma ou de outra. Isto é algo terrível que nós vemos no mundo presente. E então esses líderes irresponsáveis são problemas graves dentro da igreja. O Senhor se apresenta como o verdadeiro pastor das suas ovelhas. Ele se apresenta como o verdadeiro pastor. E nós vemos que o próprio Cristo, depois ele assume esse papel de pastor do seu rebanho. Ele fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se apresenta como o bom pastor, e aqui nós vemos Deus, em Jeremias, se apresentando como o bom pastor também do seu povo, que ele vai apacentar o seu povo. Então, nós vemos essa ideia sendo assumida, esse papel sendo assumido por Deus, tanto na pessoa de Cristo, como na pessoa de Deus aqui no Antigo Testamento. E que coisa maravilhosa é termos o nosso Deus como verdadeiro pastor, de termos o nosso Deus como aquele que cuida de nós, que zela pela nossa vida, que cuida da nossa vida, que cuida de nós como servos, como ovelhas, como pessoas que Ele ama. Mas não fica só nisso. Ele diz algo. Ele diz que ele promete levantar líderes fiéis para o seu povo. Ele promete levantar líderes fiéis para o seu povo.
ele diz: porei à sua frente pastores que cuidem deles. O meu povo não mais terá medo, nem ficará aterrorizado, e não os castigarei de novo. Palavra do Senhor. Eu porei à frente deles pastores que cuidem deles. Que coisa tremenda, não é? Quando Deus coloca à frente de um rebanho um pastor que vai cuidar daquele rebanho. E não que vai oprimir aquele rebanho. E é Deus quem levanta esses líderes fiéis, é Deus quem levanta. Nós vemos isso no Novo Testamento também, quando o Senhor aparece a Pedro, em João 21, ele conversa com Pedro e 3 vezes ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor tem aquele diálogo com Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então nesse diálogo com Pedro, o Senhor está mostrando o seguinte: Pedro, se tu me amas, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Mas como tu me amas, vais cuidar das minhas ovelhas. Dessa forma. Não é de qualquer maneira. É com o amor com que tu me amas, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Que coisa tremenda, não é? Quando Deus coloca diante de nós esse papel maravilhoso de líderes que estão dispostos a amar, a servir, a cuidar da igreja, a cuidar das ovelhas do Senhor. A crise de Judá não era apenas política, mas era uma crise de liderança espiritual. Nós vemos, eu quero que você entenda aqui o paralelo que há nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus havia vários pastores. Havia os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os levitas. Todos oprimiam o povo. Todos oprimiam o povo. Os reis oprimiam o povo. O reinado dos Herodes foram reinados de grande opressão sobre o povo judeu. O Império Romano foi também de grande opressão sobre o povo. E Jesus então coloca as suas ovelhas, os seus servos ali, e ele diz que ele vai trazer líderes que vão cuidar do seu povo. Ali, o problema não era apenas um problema um problema político, mas o problema era um problema espiritual que estava sobre o povo. Havia o problema ali, mas havia um problema espiritual também. Nós vemos esse paralelo com o Novo Testamento, né? Como eu acabei de falar, havia líderes espirituais que deveriam cuidar do povo, servir de orientação para o povo, ao contrário, dominavam o povo com medo. O mesmo faziam os reis e governadores do povo. Nós vemos, inclusive, na parábola do bom samaritano, Jesus fala que passou por ele, e ele fala às pessoas que passam pelo homem que foi assaltado, que foi espancado, que foi deixado no chão pelos seus salteadores, e Jesus fala que passou por ali um levita, passou por ali líderes religiosos que não fizeram nada. E quem fez alguma coisa foi uma pessoa que não tinha responsabilidade nenhuma de fazer, responsabilidade nenhuma não, ele tinha responsabilidades morais de fazer alguma coisa. E essa responsabilidade ele não deixou passar despercebida por ele. Às vezes a gente até fala
sobre esta parábola e fala como se o samaritano que passou ali não tivesse obrigação de fazer nada. Não, ele tinha uma obrigação moral de fazer alguma coisa, ele tinha uma obrigação moral de fazer alguma coisa. Ele não podia passar como nós não podemos passar e ver uma pessoa caída. Nós morávamos, eu era adolescente, e nós morávamos num bairro da cidade e tinha um caminho que podia entrar para a minha casa, que era um caminho que não era longe. O autocarro parava e nós pegávamos uma estradinha, andava ali uns 500 metros mais ou menos, nem isso, e chegava à minha casa. Mas havia um outro caminho que era por cima, o autocarro parava mais em cima e nós só descíamos uma trilhazinha, umas escadas, que andávamos 100 metros e já estávamos dentro da minha casa. Então nós geralmente descíamos ali naquele sítio. Mas por aquele caminho não havia luz, não havia iluminação. E quando eu desci, já era tarde, acho que era umas 11 horas da noite, alguma coisa, eu tinha vindo da igreja, e eu passei por ali, passei por aquele caminho, e eu escutei um gemido, porque no meio do caminho tinha como é que podemos chamar? Um buraco que tinha ali, por onde passava água e tudo, e aquilo não era tapado. Se alguém caísse ali, se magoaria de qualquer forma. E eu escutei um gemido ali. E eu tentei olhar para ver quem era, eu não consegui ver. Eu desci e fui à minha casa e falei para o meu padrasto, olha, tem alguém caído nas escadas lá. Ele falou, então vamos lá para ver. Pegamos uma lanterna e fomos lá para ver. Chegamos lá, era um conhecido nosso, que tinha ido para o bar, bebeu tudo que tinha que beber, foi passar ali pelas escadas, não conseguiu descer as escadas direito, tropeçou, caiu lá embaixo. E quando nós descemos dentro do lugar para tirá-lo dali, eu peguei no braço dele, o braço dele se dobrou em várias partes, quebrou o braço todo. A perna também se quebrou. Então ele estava numa situação terrível. E naquele tempo nós nem pensamos em ligar para a ambulância, para chamar bombeiro, para nada, nem sabíamos se naquele tempo ia ter ambulância ou alguma coisa para ir lá buscar. Com muito cuidado, eu e meu padrasto conseguimos tirá-lo de dentro daquele lugar, colocamos deitado no banco de trás do nosso carro e o levamos para o hospital. Ele ficou internado, a família foi chamada e nós viemos para cá. Quando ele curou, e ele curou daquilo, já tinham falado para ele que tinha sido eu que tinha encontrado. Aquele homem me foi grato para o resto da vida. Onde ele me via, ele falava comigo, ele falava, poxa, você me salvou, se não fosse você, eu estava perdido ali. Se tivesse uma chuva e a água descesse, eu ia morrer ali e ninguém ia me ver. Mas você não desistiu, você viu o barulho, você fez alguma coisa, você me ajudou. E toda vez que ele me via, ele falava aquilo. Eu fiz aquilo porque eu era bom? Não. Eu fiz aquilo porque era um dever moral de ajudar quem estava ali. Logicamente que a gente age por bondade, que há bondade, o próprio Senhor Jesus chama de bom samaritano, mas nós temos que entender que a atitude não é uma atitude meramente de bondade, é uma atitude moral, que nós temos que ter com aquele que está fragilizado, com aquele que está a sofrer. Portanto, nós temos que cuidar dessas pessoas, cuidar dos que sofrem. Então, quando líderes sofrem, famílias sofrem, quando os líderes falham, famílias sofrem, igrejas adoecem, gerações se perdem e vão para o mundo, tudo por causa de uma liderança ruim.
Portanto, temos que entender alguma coisa. Liderança é um dom dado por Deus. Jeremias 23, 4 diz: levantarei sobre elas pastores. Levantarei sobre elas pastores. Então Deus fala que vai levantar pastores para cuidar do seu povo. É uma responsabilidade que Deus nos dá. A verdadeira liderança nasce do chamado de Deus. Do chamado de Deus. O escritor da revista, ele diz: todos nós exercemos algum tipo de liderança. Todos nós, mesmo aquele que não tem cargos na igreja, ele tem uma liderança. Qual é essa liderança? Uma postura moral. Ele tem uma liderança moral. Ele tem uma responsabilidade. Eu não vou fazer isso porque eu não sou líder. Eu não vou guardar essa mesa porque eu não sou líder. Isso é a responsabilidade do líder, é a responsabilidade do diácono, é a responsabilidade do pastor. Não, você está dentro da igreja, você tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade moral, uma responsabilidade que recai sobre você e você deve ter uma atitude de colaboração, de ajuda, independentemente da sua posição dentro da igreja. Todos nós exercemos esse papel de liderança na igreja. Lideramos nossa própria família, lideramos nossa própria vida, lideramos pessoas ao nosso redor, lideramos irmãos na fé, lideramos discípulos, pessoas que nos seguem, que olham para nós e procuram ver em nós um estilo de vida que segue a Cristo, que honra a Cristo. Então, nós temos que ter cuidado, porque todos nós temos esse tipo de liderança. O modelo de liderança, para nós, é o modelo de Cristo. Jesus ensinou: o maior é o que serve, liderança é amor, a autoridade vem da humildade. Tudo isso Jesus falou, tudo isso Jesus descreveu para nós como o estilo de líder que ele espera que nós sejamos. Em João capítulo 13, nós vemos Jesus a lavar os pés dos discípulos. E o que Jesus utiliza para mostrar ali a sua humildade e a humildade que deve ter no coração de cada servo? Ele usa uma bacia, ele usa água, ele usa uma toalha, ele usa utensílios simples para mostrar que o servo tem que agir de maneira simples e então agir em ajuda do povo de Deus. O perigo da liderança sem Deus é que ela pode ser movida pelo poder e não pela graça de Deus. Ela é movida pela ganância, movida pelo ego, movida pelo prestígio pessoal da pessoa. Eu sou assim. Minha filha me perguntava esses dias por que nós não temos apóstolos. Se a Bíblia fala de apóstolos, se Paulo se tornou apóstolo, por que nós não temos apóstolo hoje? E eu expliquei para ela e eu fui nessa questão da humildade, da simplicidade. E eu disse: olha, nenhum apóstolo que nós vemos hoje em dia é apóstolo porque quer ser humilde. Ele quer ser apóstolo porque ele quer ser maior que o pastor, maior que o bispo e quer ser o apóstolo fulano. Percebem aqui como é que é? É sempre na tentativa de ser maior do que o outro, para oprimir o povo. Porque se eu falo na igreja, a partir de hoje, irmãos, eu sou apóstolo, coitado do pastor Paulo Henrique. Eu vou olhar para ele como lá embaixo. E tem que ter um canal de televisão também. Hã? E tem que ter um canal de televisão. Tem que ter um canal de televisão também. Então, se eu agir dessa forma, tem muitos apóstolos por aí que nem canal de televisão tem, nem igreja direito tem, mas são chamados de apóstolos, se nominaram apóstolos.
Quando o líder perde o coração de servo, a igreja enfraquece, o evangelho perde credibilidade, as pessoas são feridas. Tudo isso acontece dentro da igreja. No reino de Deus, a posição não define a liderança, o caráter define a liderança, o caráter define a liderança. E o líder que é um líder que tem caráter, ele vai tomar uma postura de servo diante da igreja. Uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos é: minha influência aproxima as pessoas de Cristo ou de mim mesmo? Quero que as pessoas sigam a Cristo ou sigam a mim? Eu, como pastor, eu quero que as pessoas sigam a Cristo ou sigam o meu pastorado? Quer que sigam a mim ou sigam ao apóstolo fulano? Nós vemos, mais uma vez, em Jeremias capítulo 3, versículo 15, está escrito: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Que coisa tremenda, não é? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Imagine um povo que está oprimido pelo sistema, oprimido por todo o sistema político, religioso, e ele está oprimido ali, ele não consegue respirar, ele está sufocado naquela condição, e de repente o Senhor fala para ele: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Que alívio, que coisa tremenda, que coisa que traz alegria, porque nós sabemos que um líder, segundo o coração de Deus, ele não oprime ninguém, ele lidera com o seu exemplo, com o seu testemunho, para que as pessoas possam seguir e serem instrumentos nas mãos de Deus. O mundo e a igreja necessitam urgentemente de líderes espirituais íntegros. Líderes espirituais íntegros. Estamos a ver um caos total, políticos que é difícil até de explicar como é que pode um determinado político que em determinado momento da vida dele não tinha nada, e então entrou para a política, ficou na política há alguns anos, e de repente tem milhões. Como é que pode? Eu fico pensando até como é que pode, de onde sai o dinheiro? Como é que consegue? Tem uns que a gente vê o escândalo, o escândalo é tão grande que vem à tona e nós ficamos a saber de onde o dinheiro veio, né? Nós ficamos a saber de onde o dinheiro veio. Mas a maioria nós não sabemos de onde o dinheiro veio. Aqueles políticos que estão lá, eles não vivem só do salário deles, eles não estão lá apenas pelo salário deles de 30 mil, 20 mil, 40 mil. Eles não estão lá por causa disso apenas. Eles estão lá por causa da possibilidade de um ganho surpreendente, exagerado. E isto é algo escandaloso. É algo escandaloso. E quando nós olhamos na igreja e vemos da mesma forma pastores, bispos, que com o salário de pastor não conseguiria jamais ter a condição que ele tem como status social, o dinheiro que ele tem, que ele acumulou, ele não teria condições de chegar àquele nível com o salário de pastor. Jamais ele teria condições de comprar aquela casa, de ter aquele carro com o salário de pastor. Como é que ele conseguiu aquilo? Não há outra forma, se não for a má fé. Se não for a má fé.
Alguém consegue explicar isso? Jesus multiplica o salário deles de 5 pães, faz 5.000 pães. É isso que Jesus faz com essas pessoas? De um salário faz 5.000 salários? Não. Não. O caso é tão sério que, na regra geral, o pastor não tem nem salário. O pastor não recebe salário. Eclesiasticamente falando, o que o pastor recebe é chamado de prebenda. O que é a prebenda? É um sustento para a manutenção do seu pastorado, da sua família, do cuidado da sua vida, para que ele possa cuidar do rebanho de Deus. É uma prebenda. A prebenda quer dizer que não é para ele ficar rico. Quem abraçou o pastorado e quer ficar rico entrou no sítio errado. Entrou no lugar errado. Quem entrou para o pastorado e quer ter um carro novo todo ano está no lugar errado. Quem entrou no pastorado e quer ter a melhor casa que os irmãos da igreja têm, está no sítio errado. Mas infelizmente é isto que acontece. E nós ficamos a saber de onde saiu o dinheiro. Se com o salário dele ele não conseguiria essa condição. Eu fiz essa pergunta a uma pessoa esses dias, que saiu de uma condição destas, onde a liderança oprimia e onde o líder tinha casa que valia milhões, carro importado, tinha tudo, e a pessoa estava conversando comigo, eu disse, mas como é que ele conseguiu o salário para fazer isso? Ela falou assim, não conseguiu o salário. As ofertas entravam na igreja, e aí ele dizia, isso aqui deposita na conta da igreja, isso aqui deposita na minha conta. O tesoureiro era a própria esposa do líder, do pastor da igreja. A tesoureira da igreja é a esposa do pastor. Imagine se eu faço isso aqui. A tesoureira da igreja fosse a minha esposa. Quando chegássemos em casa com as ofertas, eu ia dizer para ela, quanto entrou? Então deposita tanto na conta da igreja e tanto manda para a minha conta. É esse estilo de liderança que está aí hoje, que as pessoas estão a correr atrás. Infelizmente, as igrejas dessas pessoas estão cheias. As pessoas saem reclamam lá dentro, mas continua lá. Há uma passagem do texto que diz que as ovelhas estão a beber águas enlameadas, águas que foram sapateadas e as ovelhas estão a beber essa água enlameada. Pastor, geralmente nas igrejas assim, a igreja toda não fica a saber, sempre fica a saber quem está mais próximo da liderança também. Também acontece. As pessoas não sabem o que se passa. Pode ser. Mas também falta um pouco de espírito crítico, né? Que nós devemos ter. Que é como é que a pessoa vive dessa forma. Às vezes o pastor nunca chamou ninguém para ir à casa dele, nunca. Okay. Tem casos desse jeito. Pastor, mas o espírito crítico não é o crítico doentio, não de criticar tudo. O espírito crítico quer dizer o espírito que analisa, que raciocina. Como é que pode isto se ele ganha isto? É esse tipo de espírito crítico. Sim. Eu percebo também que eles usam muito de ministrações, discursos, demagogia, por ter um conhecimento, eles não importa a fala, os meios que eles vão usar para alcançar seus fins, e as pessoas geralmente que estão dentro, uma grande parte não tem entendimento, e são levadas por aqueles discursos de demagogias
tão bonito, tão que o cara pode, ele faz, e parece que como se eles veem que ele está à frente, tem um certo estilo, tem como uma celebridade, ele chega até se pôr mais que Cristo, e as pessoas, por não ter aquilo, parece que elas se realizam nessa pessoa. Foi. Infelizmente. Essa semana eu estava falando com um rapaz que trabalha para mim, agora sexta-feira ele saiu. Fala só um pouquinho mais alto para eu ouvir. Essa semana eu estava falando com um rapaz que trabalha comigo. Sim. E a gente estava falando sobre isso. Ele estava falando que, depois de já ter ouvido ele falar muitas vezes e não ter respondido como deveria ser, eu resolvi falar com ele. Ele, de novo, ele sabe que eu sou evangélico, estava falando que ele estava sem igreja, porque isso, não adianta, que já foi em uma, que foi em outra. Aí eu falei assim, olha, negócio... E ele saiu na sexta-feira. Então eu não ia ter mais tempo com ele, ele tinha que ouvir o que tinha que ser. E eu falei com ele, olha, o negócio é o seguinte, você não está em nenhuma igreja porque você não quer. Esse argumento são desculpas de quem não quer estar na igreja. Ponto. Agora, esse problema que você está falando aí de que pastor é isso, que pastor é aquilo, que irmão é isso, que irmão é aquilo, e tem muitas outras lá pessoas seguindo, você tem dó dessas pessoas? É assim, a Bíblia responde tudo. E a Bíblia responde que o servo perece por falta de entendimento. Nunca vai acontecer de uma pessoa que tem a verdade da Bíblia e busca a verdade da Bíblia, ele vai ser enganado. Então, as pessoas perecem, os pastores aí que inventam aí que é pastores, que é apóstolo, tratam as pessoas aí debaixo de chicote, mas eu, na minha sinceridade, não é querer dizer mal nem nada, eles só estão a recolher aquilo que eles merecem, porque eles têm a palavra de Deus, mas querem ser alimentados só no domingo. Eles têm a palavra de Deus, mas esperam de ir à igreja para receber uma mensagem que está toda enviesada. Agora, se ele buscasse a Deus, aí eu expliquei para ele o que é a igreja. Se ele buscasse a Deus durante a semana, e no final de semana, que for o dia da igreja dele, ele fosse lá entregar louvor, que esse é o intuito da igreja, prestar culto a Deus, a vida dele seria diferente. É verdade. É verdade. Então temos alguns tipos de liderança, o tipo de liderança que é aprovada por Deus. Qual é? Uma liderança que tem integridade, santidade, serviço, humildade, vida de oração e dependência do Espírito Santo. Essa é a liderança que agrada a Deus. Integridade, santidade, serviço, humildade, vida de oração e dependência do Espírito Santo. São os sinais da vida de uma liderança que serve a Deus. E quais os problemas que nós vemos na liderança atual? O que eles desejam? Eles desejam um palco, não é mais o púlpito, é um palco. Nós antigamente, eu fui criado em igreja, ali da igreja dizia, era o púlpito da igreja. Tem dias que a frente onde estava ali, onde está esse negócio aqui, é o púlpito da igreja. Hoje em dia já não é mais o púlpito, hoje em dia é o palco. Por que é o palco? Porque é onde se faz o show. Onde vai ter o show do louvor, da música, com jogos de luzes e aquela coisa toda, fumacinha e sei lá mais o que tem hoje em dia por aí. E o pastor faz um stand-up, que é apenas palavras de efeitos,
que é falado para a liderança, para o ouvido da igreja. É um palco. O que eles buscam? O que eles querem? Palco, reconhecimento, influência, títulos. Não é mais só pastor, é fulano. Mas poucos desejam a cruz, a renúncia, o discipulado, o sacrifício. Poucos são os que desejam estas coisas. O perigo do sucesso sem espiritualidade mostra que as estruturas podem impressionar pessoas, mas Deus observa o coração. Deus olha para o coração e observa o coração. Quais as características que devem existir em uma liderança espiritual? São essas características que eu falei aqui acima: integridade, santidade, serviço, humildade, vida de oração, independência do Espírito Santo. Estas são as características que devem existir. Quando Deus pede quem há de ir, quem há de pregar, quem há de ir servir, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Está lá em Isaías 6:2. Ele se coloca à disposição de Deus. Deus continua procurando pessoas dispostas a assumir responsabilidade espiritual, servir com responsabilidade, proteger pessoas espiritualmente, permanecer fiel em tempos difíceis, influenciar pelo exemplo, cuidar das ovelhas. E nós vemos o exemplo de Jeremias como profeta. Sofreu oposição, foi rejeitado, perseguido, desacreditado, mas permaneceu fiel ao chamado que Deus tinha para ele. O que Jeremias queria? A aprovação das pessoas? Não, ele queria a aprovação de Deus. Quando pessoas chamadas por Deus se calam, desistem, abandonam a responsabilidade, isso é o pecado da omissão. Da omissão. Portanto, irmãos, liderança espiritual não é conforto, é responsabilidade diante de Deus. O que nós podemos aprender aqui para aplicar na nossa vida? Todos nós precisamos assumir nossas posições no reino de Deus, dentro da família, na igreja, no discipulado, na sociedade. O reino de Deus necessita de homens, mulheres, jovens, servos comprometidos para o serviço.